Gênesis capítulo 13, quem achou aí, diga amém. E olha só essa história, presta muita atenção. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe, com a sua mulher, e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. E onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, olha só isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Você pode dizer amém? Eu quero falar hoje sobre o altar do relacionamento, porque metade do que a maioria de nós estamos passando interiormente é pelas falhas dos relacionamentos. Você olha o que está acontecendo no mundo e parecia que o mundo era o momento que o mundo precisava ter mais empatia um com o outro, que o mundo precisava ter mais compaixão um com o outro. E talvez é um dos momentos em que absurdos maiores estão acontecendo. Nós olhamos essa semana a história de uma criança, o caso do menino Henry, uma história pesada. Quando você vai analisar o número de abuso que crianças têm sofrido dentro de casa, porque agora não tem mais escola, aumentou bastante. Se você for analisar dentro de casa, o número de homens agora que estão batendo em mulher, de um ano para cá, isso aumentou absurdamente. Se você analisar junto comigo, o número de suicídio que tem acontecido também é algo gigantesco. E tudo isso está envolvido em uma palavra: relacionamento. Tudo isso se envolve em uma única palavra: em sabermos nos relacionar. Se uma pessoa, por exemplo, se eu posso usar essa palavra, ela é campeã de relacionamentos, ela pode até passar por um momento triste, ela pode até passar por um momento complicado, ela pode até passar muitas coisas terríveis na sua cabeça, mas ela sabe para onde correr, e ela sabe onde buscar. Ela sabe para quem ligar no momento de desespero ou no momento de pensar e tentar suicídio. Se o marido que está dentro de casa com a mulher em lockdown entrou para dentro, desavenças irão acontecer, desavenças
irá ter bastante. E muitas vezes, gente, às vezes eu até imagino assim que uma das coisas que Deus mais permitiu dentro da pandemia, talvez foi a gente se voltar para dentro de casa, para que o altar familiar fosse reconciliado, fosse reconstruído. E tudo isso através do nosso relacionamento. Então, se o cara, por exemplo, ele aprende a lidar com a desavença dentro de um relacionamento, você pode ter certeza que às vezes vai ter raiva, vai acontecer muita coisa, mas ele não vai atacar uma mulher. Da mesma forma, um pai que sabe se relacionar, ele não vai para cima do seu filho se não for para corrigir com amor. E dentro da igreja, nós que somos cristãos, nós precisamos entender que a começar de mim, a começar de você, todos nós precisamos sermos campeões em relacionamentos, porque se a gente não for, gente, é sério, nada vai para frente. Porque eu penso comigo, cara, Deus é um Deus tão grande que Ele abençoa, mas toda bênção que Deus dá é uma bênção compartilhada. Se Deus me abençoa, é para me abençoar. Se Deus te abençoa, é para você abençoar outra pessoa. E isso acontece quando nós começamos a nos relacionar, e nós começamos a olhar para a vida um do outro, e nós começamos a entender que sim, eu tenho problemas, sim, ele tem problemas, todos nós temos, e não existe um problema maior do que o outro, mas que juntos nós podemos nos ajudar. E eu escolhi esse texto aqui hoje para falar com vocês, porque, cara, se existe um texto aonde a Bíblia começa em Gênesis e surge a palavra desavença, é Abraão e Ló. Abraão, nosso pai da fé. Abraão, o cara que desde o começo tinha uma intimidade tão sobrenatural com Deus, um relacionamento tão sobrenatural com Deus, que ele confiava tanto em Deus, que Deus mandava ele fazer, ele fazia sem saber onde iria dar. Isso é fé. Deus fala para ele assim: pega o seu filho e sobe, entrega ele como sacrifício para mim. Ele sobe com o coração na mão, mas ele obedece. Essa obediência tem a ver com intimidade, essa obediência tem a ver com relacionamento. Chega lá, Deus entrega o cordeiro e livra Isaac. Na verdade, Deus estava tentando enxergar a intenção do coração de Abraão. Deus olha para Abraão e fala assim: olha, vá, saia da tenda do teu pai, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus não mostrou a terra para ele. Deus falou: só sai. O relacionamento entre Abraão e Deus era algo tão íntimo, que Deus não precisava falar para Abraão aonde era a terra. Deus só mandava ele sair e ele obedecia. Deus não mostrava a promessa, Deus falava: vai. E Abraão ia. E junto com ele, nós lemos aqui na história, que o seu sobrinho Ló começou a crescer junto também. Porque, gente, se existe algo que eu creio dentro dos nossos relacionamentos, escuta isso aqui. Eu acredito que existem coisas que eu vivo, eu não posso nem dizer essa palavra, mas só para vocês entenderem, que é tipo, não é essa palavra, mas para vocês entenderem, a sobra da promessa que tem sobre a vida do meu pai. Meu pai vive o transbordar, vamos assim dizer, o transbordar da promessa que estava sobre o meu avô. E é isso, por exemplo, cara, que eu acredito que os relacionamentos fazem. É como se tivesse transbordando tanto da promessa de uma pessoa, que aonde ela passa, aonde ela chega, por exemplo, pessoas que estão se relacionando perto, essas pessoas serão muito abençoadas. Por quê? Porque, cara, muitas vezes existe algo que Deus tem para mim, que vai transbordar tanto de mim, que vai alcançar quem está do meu lado. E existem outras promessas que Deus tem para você, que vai transbordar tanto de você, que vai alcançar quem está do seu lado. Isso, por exemplo, pode acontecer do meu pai, para mim, para o Ethan, para mim, para os meninos que andam comigo, para a galera que está sempre por perto, para todo mundo que serve aqui. Uma realidade, cara, que isso é muito evidente no meio cristão, é você pegar, por exemplo, assim, o meu pensamento, eu acredito que existe, alguns anos atrás, algo sobrenatural sobre a vida da Ana Paula Valadão.
E existem pessoas que até hoje vivem do transbordar da unção que saiu daquela mulher, daquilo que, sabe, que estava fluindo dela. Aí você pega, por exemplo, Nívia Soares era back vocal, o André Valadão era back vocal, Felipe Valadão, cunhado, Mariana Valadão, a irmã caçula, que quando ela começou nem estava, mas cara, é como se transbordasse tanto dela, que as pessoas que estavam em relacionamento tivessem vivendo o transbordar da unção, o transbordar da promessa. E quando eu olho, por exemplo, para a vida de Ló, Deus tinha uma promessa para Abraão, só que quem estava andando com Abraão era Ló, quem estava lado a lado era o sobrinho. Abraão não tinha filho, então o sobrinho cresceu, o sobrinho começou a ajudar. Então pensa comigo, a palavra de Deus fala aqui, que Abraão começou a se enriquecer. Se Abraão começou a se enriquecer, quem estava perto dele, gente, o relacionamento, a promessa transbordou tanto, que quem estava perto de Abraão começou a enriquecer também. Aí a palavra de Deus fala assim, que Ló que estava do lado, Ló também começou a se enriquecer. O rebanho de Abraão começou a se tornar grande, e aí Abraão tinha muitos pastores, só que Ló estava junto e começou a viver isso também. Espera aí, Abraão está ficando rico, eu também estou ficando. Está acontecendo algo na vida de Abraão, da parte de Deus, e isso está transbordando que está pegando em Ló. Aí Ló começa a se enriquecer, Ló começa a ter pastores também. A palavra de Deus chama isso de tenda, e eu fico imaginando a construção que eles faziam para cuidar do rebanho, das terras. Aí Abraão começa a ter, Ló também começa a ter, porque relacionamento, está um do lado do outro aqui. Se Abraão está sendo abençoado, Ló começa a ser. Mas aí que está, a palavra de Deus mostra para mim e para você, que chega um tempo, em que o rebanho se torna tão grande, que já não cabia os dois no mesmo lugar. Eles ficaram tão ricos, que já não cabia os dois no mesmo lugar. A palavra de Deus diz que acontece entre eles uma desavença. Agora aqui que está o que eu quero falar com você. Abraão era tão íntimo de Deus, que quando chega no momento de desavença, ele não perde o sentido, ele não perde a cabeça. A hora que chega, por exemplo, eles começam a olhar um para o outro, e os pastores deles começam a brigar, e aí Abraão chega para Ló. Gente, as desavenças que nós vivemos hoje é uma coisa tão louca, uma coisa tão louca. Essa semana nós tivemos uma notícia muito triste aqui. Tinha um rapaz que se chamava Alexandre. A época que o nosso culto ainda era no sábado, ele vinha no sábado. Eu, o Sadraque e mais algumas pessoas fomos visitar ele, lá na casa dele, no aniversário dele. Ele fez uma festa de aniversário, chamou algumas pessoas daqui, a gente foi. Ele passou um tempo sumido, voltou para a igreja, ajudou no ministério infantil. Umas 2 semanas para trás, o Sadraque, nessas redes sociais de notícia de Anápolis, me manda uma mensagem que ele estava desaparecido. 2 dias agora para trás, acharam, ele foi assassinado, de forma cruel, de forma brutal, por pessoas próximas da casa dele. Entraram, levaram um carro, alguns eletrodomésticos, colocou ele dentro do carro, sumiu, passou 13 dias sumido. Encontraram ele 2 dias, porque prenderam os caras e falou onde ele estava, já em decomposição. Um jovem que estava sentado esses dias para trás aqui. E uma desavença de um cara, por exemplo, de 2 assaltantes que mataram por um eletrodoméstico. Aqui perto de nós já temos pessoas que mataram por causa de R$1, mataram por causa de 50 centavos. O tipo de desavença que a gente vive hoje não chega nem perto do que Abraão e Ló estavam vivendo. O que nós estamos falando aqui, gente, não é de pouca coisa não, nós estamos falando aqui de muita coisa. Só que a intimidade que Abraão tinha com Deus, o primeiro relacionamento que tem que existir no nosso coração, é você entender que não tem como nós nos relacionarmos bem com as pessoas se nós não estivermos bem com Deus. É impossível nós estarmos mal com Deus e tentarmos
sermos bons com as pessoas. Por quê? Porque, cara, dentro de nós mesmo existe uma natureza errada, existe uma natureza pecaminosa, existe o nosso eu, existe a nossa carne, que realmente é difícil. Não adianta você pensar que você é fácil, não, porque nenhum de nós somos difíceis. Ah não, mas eu sou tão de boa. Não, ninguém é de boa, gente. Nós temos uma natureza que às vezes quer se vingar, uma natureza às vezes que quer falar mal, uma natureza ruim, uma natureza pecaminosa. E se nós não estivermos bem com Deus, nós não estaremos bem com mais ninguém. Quando eu olho para Abraão olha para Ló e fala assim: Ló, nós somos como irmãos. Nós precisamos viver em paz. Gente, você sabe por que Abraão que fala para Ló e não Ló que fala para Abraão? Porque quem tinha intimidade com Deus não era Ló. Quem tinha intimidade com Deus era Abraão. Então escuta o que eu vou te falar hoje. A forma que você se relaciona com Deus muda a forma de você se relacionar com as pessoas. A forma que nós nos relacionamos com Deus muda a forma de eu me relacionar com pessoas. Isso vale para dentro da nossa casa. Isso vale como pai, isso vale como esposa, isso vale como esposa, isso vale como filho. Isso vale como patrão, isso vale como funcionário. Isso vale num jogo de futebol. Eu estou feliz que terça-feira eu voltei a jogar bola depois de 3 anos praticamente. Joguei bola. E cara, sabe, ali no futebol, onde muitas vezes você passa muita raiva, a forma de relacionar com Deus muda o seu jeito, dentro do futebol. A forma de relacionar com Deus muda as pequenas intrigas que a gente vive, que a gente procura. Porque tem hora que nem existe intriga, tem hora que a gente procura com as próprias mãos. Tem hora que nem existe problema, a gente é que procura o problema. A forma de nos relacionar com Deus muda a forma de nós pararmos aqui, sentarmos e alguém começar a falar mal de outra pessoa para mim e para você. Porque ninguém chega para Deus para falar mal de alguém. A forma de relacionar com Deus muda a forma de nos relacionarmos no mundo. Então nós estamos orando há muito tempo: Senhor, que o teu reino venha, 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 Senhor, que o mundo mude. O problema é que todo mundo quer a mudança, mas ninguém quer mudar. O problema é que todo mundo quer a promessa, mas ninguém quer o processo. O problema é que todo mundo está falando: Senhor, vem o teu reino, mas o reino não vai vir se não for começando de você. Tem todo mundo clamando: Senhor, vem o avivamento. Ei, o avivamento está dentro de mim, o avivamento está dentro de você. Do que adianta, gente, nós orarmos por tudo isso e não conseguimos nos relacionar, não sermos campeões de relacionamento, não sermos talvez pacificadores. Porque, cara, quando Abraão olha para Ló, Abraão fala para Ló assim: ei, calma, a gente é como irmão. Olha só, gente, olha só a forma de Abraão se relacionar aqui. A gente se separa. Não existe, na minha forma de ver, algo mais maldito do que separação. Geralmente nós vemos famílias muito boas, que quando é para separar a herança, começam a brigar. Nós estamos falando agora aqui de riqueza, gente, onde falou assim: vamos separar. Agora você sabe o que mais eu fico admirado com Abraão? É Abraão chegar para Ló e falar assim: nós somos como irmãos. A gente não precisa brigar, a gente não precisa deixar com que os nossos pastores briguem. A separação aqui, gente, talvez um olhava assim, só que Abraão confiava tanto em Deus, Abraão era tão íntimo de Deus, que Abraão, ele sabia que ele não precisava enxergar o que tem para frente para viver a prosperidade.
para viver a abundância. Porque Abraão vivia de fé. Por um outro lado, nós estamos falando de um outro homem, Ló, que porque Abraão viveu a promessa, ele viveu o transbordar da promessa de Abraão, mas ele não tinha a mesma fé. Aí você sabe o que acontece? Abraão olha para ele e fala assim: é o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele estava falando para Ló assim, ó: escolhe. Eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Eu quero que você escolhe para onde você quiser ir, e o que você escolher, eu não vou brigar. O que você escolher, eu vou ficar em paz. Abraão era tão campeão de relacionamento, gente, que até na hora de separar, ele deixa a pessoa, sabe? Se isso vai deixar eu e você, Ló, em paz, vá em paz. Aí de verdade, eu fico imaginando essa cena. Aí eu fico imaginando Ló, olhando para um lado, e a palavra de Deus diz que para esse lado, só tinha deserto. Aí Ló olha, ele não tem o mesmo relacionamento com Deus. Ele precisa viver conforme o que ele vê. E aí que está o problema nosso. Você vai entender que você está tão bem com Deus quando você vive mesmo não vendo. Quando você acredita mesmo não ouvindo. Quando você caminha ao invés de fechar a porta que Deus abriu. Você sabe que é esse tipo de relacionamento que Deus quer comigo e com você, o mesmo relacionamento que Ele tinha com Abraão, falando assim: vai. Ele abriu a porta para Abraão sem mostrar o caminho. Abraão fechou a porta. O nosso problema é que a gente pede para Deus abrir a porta, quando Ele abre a gente fecha. O nosso problema é que a gente precisa ver para pisar, enquanto Abraão pisava sem ver. É esse relacionamento, gente, que nós estamos falando que você precisa ter com Deus. Porque senão, nós só vamos viver como Ló. E quem vive como Ló, vocês viram o final aqui. Quem vive como Ló, eu preciso ver para eu ir. Eu preciso pisar, eu preciso enxergar. Ele olhou para um lado e falou: isso aqui é deserto. Nunca que eu vou pegar o meu rebanho, eu vou levar meu rebanho para o deserto. Tudo que eu conquistei até aqui, muitos anos, tal, trabalhando os meus pastores. Imagina eu chegar para os meus pastores e falar assim: vem comigo, essa aqui vai ser a terra que a gente vai andar, ó. Aí ele olha para a terra, os pastores, ele vai ficar louco. Ele pensa assim: não, se eu falar isso para os meus pastores, vai ser mais desavença que eu vou ter. E os pastores vão pegar o rebanho deles e vai embora. Gente, Abraão era tão campeão de relacionamento que até nessa hora de desavença, de separação, ele falou: vai. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olha para um lado, o deserto. Ló olha para o outro lado, água. O transbordar do rio Jordão. Aí Ló faz a escolha dele. Aí que está. E aí que você precisa entender. Quando ele caminha em direção a Sodoma e Gomorra. Ele caminha em direção a lugar que aparentemente é lindo, mas quando ele entra na terra, a palavra de Deus diz que é uma terra de pecado. É uma cidade que necessitava de arrependimento. Aquilo que talvez é lindo aos seus olhos, gente, escuta, pode ser horrível aos olhos de Deus. E aquilo que é horrível aos seus olhos, pode ser lindo aos olhos de Deus. O relacionamento que nós precisamos ter com Deus, não é olhar para o melhor lugar e achar que nós precisamos ir por aquilo que pareça o melhor caminho, porque o melhor caminho não é o caminho que tem água, não é o caminho que transborda o rio e que aos nossos olhos parece perfeito. O melhor caminho é o caminho em que Cristo caminha comigo e com você. Esse é o melhor caminho. O
melhor caminho não é a beleza do que os nossos olhos estão vendo. O melhor caminho, gente, é como se Abraão estivesse caminhando para o deserto e Ló estivesse caminhando para a água, para a prosperidade aos seus olhos. Mas escuta, uma coisa é você enxergar e você caminhar por isso aqui, que parece que você está enxergando e vendo com os olhos humanos, e outra coisa é você andar e caminhar pelo deserto, mas andar e caminhar pelo deserto de mão dada com Deus. Porque Deus, Ele não é só o caminho, Ele anda no caminho comigo e com você. Quando Abraão entra na terra, a palavra de Deus diz, olha aqui, Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Abraão ficou na terra de Canaã. Versículo 13, ora, os homens de Sodoma e Gomorra eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Agora olha isso aqui. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste e olha para o oeste. Agora olha isso aqui, gente. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para todo o sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Agora olha isso aqui. Último versículo 18, Gênesis 13, 18. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Escuta, a dor da separação não mudou o relacionamento de Abraão com Deus. A dor, talvez, da traição, não mudou o relacionamento de Abraão com Deus. A dor da perca, porque perdeu o seu sobrinho que foi para um outro lado, não mudou o relacionamento dele com Deus. E aí eu te faço uma pergunta: quantas coisas nós temos deixado afetar o nosso relacionamento com Deus? Quantas vezes você se afastou de Deus para se aproximar de alguém? Escuta o que eu vou te falar. Não se aproxime de ninguém que te afaste de Deus. Não se aproxime de ninguém que te afaste de Deus. Nada mudou o relacionamento. A fé agora de Abraão era talvez até maior, gente. Você sabe por quê? Para a gente orar. Quando Abraão chegou à terra e Deus começou a falar para ele: olha para frente, para trás, leste, oeste, ande nessa terra de cima para baixo, de um lado para o outro, e toda essa terra que você está vendo, eu vou te dar. Ele estava enxergando o deserto, ele estava enxergando aquilo que a terra era, mas ainda assim, ele levantou um altar ao Senhor. De verdade, eu fico imaginando, se eu pudesse, antes desse texto, a palavra de Deus diz que Abraão levantou o altar da invocação. Se eu pudesse olhar agora para esse texto, não fala que altar que foi, só fala que foi um altar para o Senhor. Eu imagino ele levantando o altar da conquista. Ele não tinha ainda vivido a provisão daquela terra. Ele não tinha enxergado as maravilhas daquela terra. Mas ainda assim, ele levantou um altar para Deus. E esse altar foi o alicerce para toda a conquista de Abraão. Escuta hoje o que eu quero te dizer. Você precisa levantar o altar antes das coisas acontecerem.
Você precisa levantar o altar que vai ser o alicerce para a sua conquista. Abraão levantou o altar antes de conquistar. Deus está falando para mim e para você: levanta o teu altar, mesmo que pareça que você está vivendo um deserto. Levanta o teu altar, e que esse altar seja o altar da conquista. Eu não preciso ver para viver, eu preciso fazer e ter certeza que no caminho que estou andando, Deus está andando comigo. Que a guerra que eu estou enfrentando, Deus está enfrentando comigo. Que a luta que eu estou enfrentando, Deus está enfrentando comigo. E nisso, se eu posso falar sobre relacionamento aqui, escuta o que eu vou te falar. Existem pessoas que chegam e existem pessoas que saem. E muitas vezes, pensa comigo, Ló chegou na vida de Abraão, mas Ló partiu. E Abraão priorizou quem estava do lado dele. Então, gente, tem gente que vai chegar e tem gente que vai partir. Se alegre com quem chegue, mas de verdade não se entristeça com quem vai. Mas se alegre com aqueles que permaneceram. Porque talvez quem vai é apenas Deus cuidando de você. É apenas Deus cuidando do relacionamento que você tem com Ele. Porque escuta o que eu vou te falar: gente ruim é capaz de tudo, inclusive fingir que é gente boa. Essa é a verdade do mundo que a gente vive. Gente ruim é capaz de tudo, inclusive fingir que é gente boa. Se partiu, deixa ir e se alegre com aqueles que permaneceram. Se alegre com aqueles que ficaram. Aqueles que estão chegando, se alegre, mas não gaste toda a sua energia com quem está chegando. Priorize quem permanece, porque muitos chegam e vão, mas a nossa alegria está em quem fica. Você pode dizer amém por isso?